Olá, moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E olha aí, é pica-pau no pedaço, sabe por quê? Porque hoje é o dia delas, hoje é o dia das aves. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse grupo de vertebrados todo especial e que é facilmente reconhecido, não é verdade? Porque todo mundo que avista uma ave sabe que é uma ave. Por quê? Qual característica a gente consegue identificar de cara que é uma ave? Acertou, quem falou que são as penas, é isso aí. Então, penas faz com que aquele animalzinho ali seja uma ave. Mas penas seria uma característica exclusiva das aves? E aí? Se a gente for considerar hoje, sim, realmente os únicos vertebrados que apresentam penas são as aves. Porém, se eu ir lá para trás, lá quando Adão era menino, já existiam alguns dinossauros que apresentavam também penas. Inclusive, em 2018, na China, eles descobriram o fóssil desse carinha aqui, um dinossauro de 161 milhões de anos, que é um misto de beija-flor todo coloridão e Velociraptor, né, o dinossauro temido, mas que tinha pena por seu corpício todo. Então, as penas hoje são exclusividade dos vertebrados, mas elas já estavam presentes em alguns dinossauros extintos. Beleza? Bom, as aves, elas se originaram a partir de um grupo de arcossauros, que é o mesmo grupo dos dinossauros e também dos crocodilianos. Ou seja, as aves, elas estão mais próximas dos dinossauros e dos crocodilianos do que eles estão das cobras, dos lagartos, das tartarugas, que é considerado o grupo dos répteis. Pois é. Mas se eu olhar aqui, as aves e os crocodilianos, eles formam um grupo irmão. Então, na verdade, a gente teria que colocar as aves no grupo dos répteis para fazer com que haja um grupo aqui monofilético. As aves, elas são consideradas o grupo de apsida mais derivado e dando aquela recapituleba, de apsida são aqueles animais que apresentam o crânio com duas aberturas, duas fenestras temporais, uma superior, uma inferior atrás das órbitas. Só que as aves, elas são consideradas como diapsidas modificadas, porque elas apresentam essas fenestras unidas às órbitas. Evidências indicam que as aves se originaram de répteis delicados, que apresentavam um andar bípede, eles andavam sobre as patas posteriores, tinham uma cauda longa. Os membros anteriores, eles ficavam livres, como acontece com as aves modernas, livres para, por exemplo, poder capturar o seu alimento, capturar a sua presa. Esse daqui seria um fóssil de uma ave primitiva, a Archaeopteryx litográfica, então aqui mostrando o fóssil e aqui como seria a sua representação baseada nesse fóssil. Essa ave primitiva, ela tem cerca de 150 milhões de anos e a gente consegue ver algumas características que são das aves modernas, mas também de dinossauros. Então, ela apresenta penas por todo o corpício dela, como nas aves modernas, mas elas apresentam ainda dentes e uma cauda óssea longa, como nos dinossauros. Ou seja, as aves, elas têm características similares aos répteis, já que o certo era colocar as aves junto com os répteis para formar o grupo monofilético. Então, bora lá saber as semelhanças entre aves e répteis. Coloquei uma ave, coloquei um réptil lado a lado, a gente vai perceber que eles apresentam a pele seca, tanto as aves como os répteis apresentam essa pele seca, poucas glândulas. Se a gente pegar, por exemplo, a ave, o seu tegumento, a gente vai ver que ela tem uma glândula lá na porção posterior, próximo à cauda, que é a glândula uropigiana. E ela apresenta anexos epidérmicos de queratina, que seriam a garra, escamas e bico das aves.
A gente pode classificar as aves em dois grandes grupos, as aves que voam e as aves que não voam. Então, essas aves que não voam, como o avestruz, a ema, o quivi, o casuar, eles são chamados de paleognate ou ratitas. Então, paleo vem de primitivo e realmente essas aves elas apresentam características primitivas. Elas não conseguem voar porque elas apresentam um externo achatado e outras características que dificultam essa característica tão importante das aves que fez com que elas conseguissem se difundir por todo o planeta. E o outro grupo, que são das aves que voam, com exceção aqui desse carinha do pinguim, são as chamadas de neo, gnate ou carenatas. Elas apresentam um externo em forma de quilha. E é nessa estrutura óssea que vão estar músculos peitorais importantes, bem desenvolvidos, que vai auxiliar no voo dessas aves. Então, paleognate ou catitas não voam, neognate ou carenatas podem voar, com exceção do pinguim. Beleza? Joinha? Bora lá conhecer um pouquinho das características gerais desse grupo de vertebrados. Então, como as aves elas têm a capacidade de voar, a gente consegue encontrar ave em praticamente todo o planeta Terra. E olha que voar é uma capacidade que surgiu depois. As primeiras aves elas eram provavelmente planadoras. A capacidade de voo surgiu bem depois e fez com que elas conseguissem se difundir por todo o planeta. Com relação ao tamanho, é bem diversificado, tanto o formato das aves como também o tamanho. A gente tem pequenininhos, como o beija-flor, que tem ali seus 6 centímetros mais ou menos, mas temos também aquelas aves enormes, gigantescas, como o avestruz, que pode atingir aproximadamente 2,5 metros. Pensa numa ave que é grande, né? Imagina. Uma característica que é novidade, que é ninho no pedaço, é que as aves, elas são animais endotérmicos. Então, vocês viram lá em peixes, anfíbios, répteis, que eles eram ectotérmicos, que a temperatura ela variava conforme a temperatura ambiental. Agora aqui, nesses endotérmicos, que são as aves, os mamíferos, a temperatura ela é mantida constante, independente se está calor ou se está frio, a temperatura ela permanece constante. E esses animais eles conseguem fazer essa manutenção da temperatura corpórea constante através de processos fisiológicos internos, como por exemplo uma elevada taxa metabólica, beleza? Mas as características que são realmente marcantes nas aves são aquelas relacionadas com o voo, como por exemplo a presença de penas e as aves. Então bora lá conhecer um pouquinho das adaptações desses vertebrados ao voo. Então primeiro, a gente não poderia deixar de falar, são as penas, né? Extremamente importante, que é exclusivo desse grupo de vertebrados atual, embora já tenha sido encontrado em dinossauros extintos. Então, as penas, elas vão recobrir todo o corpício da ave e ela tem importante função na sustentação durante o voo. Temos também os membros anteriores, que vão ser modificados em asas, bem importante, né, moçada? Que permite que a maioria das aves consigam voar e ocupar os diferentes locais no planeta Terra. Temos também ali, para conseguir voar, não basta ter penas, não basta ter asas, tem que ter um corpo aerodinâmico. E aí ela consegue reduzir a resistência do ar. Mas uma outra característica é que as aves elas apresentam ossos chamados de pneumáticos. Então, se eu pegar, por exemplo, um osso de um outro vertebrado, dentro dele, fiz um corte lá, dentro dele vai apresentar outros tecidos, como por exemplo o tecido adiposo, gordura, tecido hematopoético, que é a produção de sangue. Mas quando eu corto o osso de uma ave, a gente vai perceber que a grande maioria são ocos, cheios de ar, o que vai reduzir a massa corporal, o que é bem importante, porque quanto mais pesado, mais energia
essa ave teria que despender para conseguir fazer esse movimento do voo, que já é bem dispendioso de energia. Ela tem que conseguir muito oxigênio para fazer uma baita de uma respiração celular, conseguir seus ATPs e ter a energia para conseguir se manter voando. Agora, com uma redução da massa corpórea, facilita um pouco aí no pedaço para essa ave. Uma outra característica que é exclusivo desse grupo seria a presença desses sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles vão aumentar a eficiência da respiração, eles fazem parte do sistema respiratório, embora não estejam envolvidos com as trocas de ar propriamente dita, mas eles aumentam a eficiência na obtenção do oxigênio, tão importante para que consiga fazer a respiração celular, como a Pro falou, ter o ATP e energia para ela conseguir voar. Além disso, no interior desses sacos aéreos, o ar ele vai ser aquecido e vai se tornar menos denso do que o ar atmosférico, e se é menos denso, ela vai conseguir flutuar nesse ambiente. Também o fluxo de ar no interior desses sacos aéreos, eles ajudam no controle da temperatura corpórea. Então, olha, troféu joinha para esses sacos aéreos, porque é o que há para essas aves. Ajuda e muito no voo desses vertebrados. Então, ó, legal os sacos aéreos. Então, aqui elas apresentam um externo em formato de quilha ou carena, onde vão se prender, vão se ancorar músculos que são relacionados com a movimentação das asas, que seriam os músculos peitorais bem desenvolvidos e os supracoracóideos. Importante lembrar dos peitorais, esse outro de nome estrambólico nem precisa lembrar muito não, galera. Também elas apresentam uma visão super privilegiada, tem uma visão muito boa, inclusive conseguem enxergar em cores, é o que há a visão dessas aves. E tem mais, galera, para ajudar na redução do peso, elas não têm bexiga urinária e há uma redução do intestino grosso, porque se não tiver que ficar lá armazenando urina, armazenando fezes, já vai reduzir e muito a massa corporal desses animais. Além disso, dente? Não, né? As aves não possuem dente, também ajudando a reduzir o peso. E as gônadas, elas ficam atrofiadas na época que não ocorre a reprodução, sendo que só vai se desenvolver na época do período reprodutivo. Beleza? Assim, todas essas modificações ajudam a essas aves conseguirem voar, essa atividade tão dispendiosa que gasta tanta energia. Então, bora lá falar um pouquinho sobre a estrutura corporal, como que é o revestimento dessas aves. Bom, como a gente viu, as aves, elas apresentam um tegumento que ela vai ser recoberta por penas. E essas penas, elas vão ser diferentes de acordo com a posição que ela fica. Por exemplo, essas aqui, elas são as penas que estão relacionadas com o voo, são chamadas de rêmides. Temos aqui as penas de contorno e essas penas da cauda. Então, as penas, no seu geral, elas são estruturas queratinizadas, elas vão se formar em folículos presentes na pele da ave e elas apresentam essa estrutura básica. Essa região, o cálamo, aqui ela vai estar lá no folículo da pele da ave, que é análogo ao nosso folículo piloso, mas o nosso é pelo e da ave é pena. Aqui seria a raque, esse eixo central, e aqui essa estrutura que ela pode ser colorida, diferentes tamanhos, seria o vexilo ou barba. Então da raque vai sair esses eixos e elas ficam bem certinhas, bem acomodadas, contínuas, porque elas são presas através desses ganchinhos. Então essas penas, elas têm diversas funções, seja para o próprio voo, da sustentação,
mas ela também serve para manter a temperatura corpórea, ela serve para proteção contra choques mecânicos, ela também vai ser muito útil no cortejo, então a gente vai ver mais pra frente que durante os rituais reprodutivos, as penas são bem importantes para atrair as fêmeas. Além disso, as penas também elas são bem bacanas para que elas possam se camuflar. Show de bola! Então tirei as penas, ficou a pele da ave. Então quem já pegou uma galinha crua lá para assar, sabe que a pele ela é bem fininha, ela é flexível e ela tá frouxamente fixada na musculatura. Então a gente consegue levantar e só alguns pontinhos aqui vão estar presos à musculatura. Essa pele ela é pouco inervada e ela não possui glândulas, com exceção de uma glândula chamada uropigiana, que fica aqui na base da cauda. Essa glândula ela secreta um líquido oleoso que vai ter a função de lubrificar e impermeabilizar as penas dessa ave. Então, a ave, ela com o seu bico, ela vira, né, o pescoço lá para trás, com o bico passa nessa secreção oleosa e vai passar o bico por toda a peninha dela, deixando-a bem lubrificada e impermeabilizada. Com relação ao esqueleto das aves, o esqueleto das aves, principalmente nas que voam, ele é leve e delicado. Então a gente viu que a grande parte desses ossos são pneumáticos, eles são ocos, cheios de ar. Ela possui um externo em quilha ou carena, onde vão se ligar esses músculos peitorais bem desenvolvidos, também esses supracoracoides, que estão relacionados com a movimentação da asa. Ele também apresenta aqui a clavícula unida, que é aquele ossinho que a gente chama osso da sorte. Já tentaram em casa? Aqui a gente faz assim, ai, faz um pedido. Quem conseguiu o pedaço maior é porque ganha. Daí a gente puxa e vê quem tira o pedaço maior. Então esse ossinho da sorte é chamado de fúrcula. Se a gente olhar aqui mais para baixo, a cintura pélvica ela apresenta uma abertura grande para que possa passar os ovos da fêmea. Então elas apresentam um andar bípede, que é facilitada pelo grande desenvolvimento da estrutura óssea e muscular dessa região. Então quando a gente vai comer aquela sobrecoxa, que na verdade é a coxa da galinha, e a coxa, que a gente chama popularmente, que é a perna, a gente vai perceber que há essa musculatura desenvolvida. Então lá no açougue, sobrecoxa e coxa, na verdade pra gente, biologia, seria a coxa e a perna da ave. Com relação aos membros, então a gente já viu que o membro anterior ele é modificado em asa e apresentam as penas mais longas, que são as remiges, que são próprias para o voo. Os membros posteriores, que são as patas, como a gente já falou, que vai ter a coxa, a perna, que apresenta uma estrutura óssea bem desenvolvida, uma musculatura também bem desenvolvida, e na parte mais inferior a gente vai ter uma série de tendões e é revestida por escamas córneas. Então aqui na pata ela vai apresentar 4 dígitos, 3 para frente, então olha aqui que a gente chama de cranial, tá para frente, e um que vai estar voltado para trás, aqui nem tá dando para ver, aqui dá para ver bem escondidinho, mas dá, que seria o caudal. Então, algumas aves apresentam ainda essa estrutura, que seria o esporão. Só que dependendo do habitat, a gente vai ter diferentes tipos de patas. Então a gente vai ter aquelas que são andadoras e naquelas que vão nadar, são as nadadoras, apresenta membrana interdigital, membrana entre os dedos, justamente para facilitar o nado dessas aves. O pinguim, por exemplo, ele vai apresentar essa membrana interdigital nos dedos e o membro anterior, em vez de ter esse formato de asa, ele vai ser modificado como se fosse um remo para ajudar ele a nadar. Temos também aquelas que são agarradoras, então tem uma dobradura maior, as trepadoras e empoleiradoras. E as unhas
vão ser diferentes de acordo com a função desempenhada. Dentes. Não, né? A gente já falou que as aves não têm dentes. Uma outra estrutura seria o bico, que é uma modificação da maxila e mandíbula. É uma estrutura córnea que tem várias funções, não só para a captura do alimento, mas também as aves utilizam o bico para alinhar as penas. Então ela fica lá passando o bico nas penas, deixando elas todas certinhas, arrumadinhas. Não sei vocês, mas aqui em casa já fizeram ninho umas 2 vezes aí. Então vinha lá o sabiá trazendo o galinho no bico para construir o ninho. Olha que coisa meiga, gente, que fofo, que cutie. Então o bico também é importante na construção dos ninhos e, lógico, aqueles bicos assim também serve para defesa. E olha a quantidade de bicos diferentes que a gente consegue visualizar nessa imagem. Então o bico, ele vai ter um formato de acordo com o alimento que essa ave vai ingerir. Então a gente tem esses aqui que são granívoros, por exemplo, aqui comedor de semente de pinha, a gente já percebe que é diferente. O tucano, ele é frugívoro, então ele se alimenta de fruta. Nós temos aqui o pica-pau, que ele vai se alimentar de insetos, de larvinha presentes em orifícios nos troncos, então já é um bico mais fino. O pescador, ele vai ter o bico meio que torcido na extremidade, então é adaptado de acordo com o alimento dessas aves. É o que há, né? Show de bola. Além disso, as aves, elas apresentam língua. Em geral, é uma língua pequena, pontiaguda, tem revestimento córneo e ela em geral não é extensível, não vai igual a nossa para fora, não consegue. Com exceção, por exemplo, do pica-pau, que aí sim tem uma língua extensível, porque ele vai utilizar essa língua para conseguir coletar os insetos e as larvinhas lá nos troncos. E tem também o beija-flor, olha que coisa mais linda, é uma língua mega extensível. Um biólogo, ele fez um experimento, né, para verificar como que os beija-flores conseguem retirar o néctar das flores. Então ele fez esse aparato que era para simular uma flor de vidro, né, para poder filmar e visualizar essa língua. É uma baita de uma língua, né? Super expansível. Mas a grande maioria não consegue fazer essa extensão da língua. É uma língua pequena, pontiaguda, com revestimento córneo. Já que a gente acabou de ver bico, língua e dentes, né? Ou melhor, ausência de dentes, né? Tudo a ver com a alimentação. Os hábitos alimentares das aves são variados. Nós temos aves que são carnívoras, nós temos aves que são herbívoras e nós temos aquelas aves que comem de tudo, que são as onívoras. Falando então da alimentação, vamos falar um pouquinho do sistema digestório. Então olha aí, como a gente viu, as aves, elas não possuem dentes, né, no dentes, mas aí, quando ela vai colocar o alimento na boca, como que ela vai fazer para mastigar, para triturar esse alimento? Tem que ter alguma coisa para driblar essa falta de dentes aqui na boca dela. Então, bora lá conhecer como que ela vai fazer para conseguir se nutrir, conseguir pegar o alimento, digerir e absorver os nutrientes. Então a ave vai pegar o alimento com o bico, vai passar para a faringe, esôfago, e aqui no esôfago tem uma dilatação chamada de papo, onde o alimento ele vai permanecer temporariamente ali e vai ser umedecido. Em algumas espécies de aves, o papo ele vai ser utilizado para carregar alimentos para o filhote. Então ela vai regurgitar o alimento na boquinha do filhote, ou então abre a boca e o filhote vai lá e começa a pegar o alimento na garganta dos pais. Ai, que meigo, gente! Em pombos, aqui no papo, existem 2 estruturas glandulares que produzem uma substância nutritiva que é conhecida como leite de pombo, que é usado na alimentação dos filhotes. Mas aqui ficou um tempinho, umedeceu o alimento e partiu, continuou, vai para o estômago. O estômago ele é dividido em 2 partes, o proventrículo, essa partezinha aqui, e a moela.
O proventrículo, ele funciona como um estômago químico. Ele vai secretar ali o suco digestivo para auxiliar na digestão. Continua aqui na moela, que é conhecido como estômago mecânico, e é o que há para essas aves. Lembra que a gente comentou que elas não têm dente, tem que ter alguma coisa para conseguir driblar essa ausência de dentes? Pois é a moela. Então aqui é uma câmara, a moela, cadê o cursor? Aqui é uma câmara musculosa espessa, que funciona como se fosse um dente, porque ela começa a contrair e vai triturar o alimento. Olha que tudo, gente, é o que há, né? Aí continua, depois que tá bem trituradinho uma massa, continua, vai lá para o intestino, onde acontece a absorção dos nutrientes. Lembrando que o intestino grosso, grande parte está ausente, né? No intestino tem também essas duas bolsinhas que são os secos, bem importante, onde vai estar armazenado vitaminas. E nas aves que são herbívoras, que gostam de comer frutinha, plantinha, vai funcionar como uma câmara de fermentação. Os restos alimentares que não foram absorvidos passam pelo reto, vão lá na cloaca, lembrando que a gente já viu cloaca o que é, né? Que seria aquela câmara que é comum ao sistema digestório, urinário e reprodutor, e vai sair na forma de fezes, é isso aí, né? E não tem jeito, ela não vai ficar armazenando fezes, formou, vai sair, não tem jeito, né? E parece piada, né? Mas olha, eu acho que deve ter alguma coisa lá no cérebro dessas aves que fala assim: olha, lavou o carro, então tá prontinho, pode fazer ali as suas necessidades. É de chorar, né, gente? É pra acabar com o Pequi de Goiás mesmo. E pessoal, a Pro vai dar uma pausa, um time para vocês que vocês possam ir lá, tomar uma água, fazer um lanchinho, dar aquela oxigenada, né? Pra voltar e dar e continuar com a anatomofisiologia dessas aves. Belezinha? Beijo, até daqui a pouco!